Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou a Priscila. E juntos estamos aqui em mais um Pode Nero. Pri, hoje a gente vai falar de um assunto, dá pra tratar como polêmico ou não? Adocicado. Adocicado. Sempre o lado positivo, né? Taça meio cheia, que dizem. Calma. A gente tá com a mesa um pouquinho bamba, mas tá tudo certo. Tá, aquela tremidinha. O que vai acontecer, galera, é que a gente fala de um assunto doce, que é o açúcar, necessariamente, Claro. que tem na nossa bebida favorita, de uma maneira ou outra. Desde as pessoas que gostam daquela bebida mais docinha, estilo moscatel, que hoje vai ser o nosso protagonista, que a gente vai falar muito dele, até também aquelas bebidas mais secas. Mas até os espumantes mais secos, que tem menos açúcar, o açúcar está lá, né? Então, de alguma forma ou outra, a gente não vai conseguir fugir completamente dele. Mas é importante que as pessoas entendam. Da onde surge esse açúcar no início de tudo? Então, quando a gente fala de espumante, assim como quando a gente fala de vinho, como a gente fala do mundo inteiro, existe uma regra da física que fala que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Espera aí, uma pausa dramática para isso. Eu passei em física, relaxa. Boa, vai lá. Então, se a gente tem esse açúcar, ele tem que ter vindo de algum lugar. E esse açúcar, então, ele é proveniente da fruta. Quando a gente fala de uva, a gente está falando de uma fruta que tem frutose, que tem carboidrato, que tem ali um motivo, até porque, né, não sei se as pessoas sabem, por que a planta dá o fruto? A planta dá o fruto para que esse fruto dê uma perspectiva dela se disseminar no mundo. Então a videira não produz uva pra gente fazer vinho. Infelizmente, não. No pensamento, se a videira tivesse um pensamento, não pra produzir vinho. Então a videira produz a uva e ela quer o quê? Ela quer um fruto super atrativo, não pra gente ir lá e fazer o vinho, mas pro pássaro ir lá comer e levar e disseminar essa semente pra algum lugar. Então por isso que por isso que a natureza, né, produz essa questão de açúcar e carboidrato nos frutos. Então quando a gente tem essa concentração de açúcar, é dele que vai surgir uma coisa que a gente gosta muito, que é o álcool do nosso espumante e do nosso vinho. Mas nem todo açúcar acaba sendo consumido, né, nessa transformação de álcool. Então a gente sempre vai ter uma coisa que a gente chama de açúcar residual. E é isso que vai classificar os espumantes de acordo com a legislação. Que aí eles podem ser moscatéis, eles podem ser também brut, eles podem ser demi-sec, eles podem ser sec, eles podem ser extra brut, eles podem ser nature. Várias categorias. Várias categorias. E isso vai de acordo, então, com o açúcar residual. O que a gente pode, então, ter de uma maneira muito prática aqui. Quanto mais tempo a uva fica no pé da planta, mais doce ela vai ficando, de maneira geral. Se não chover. Muito importante. Então, colhe a uva bem docinha. E o processo de fermentação, a levedura, aquele fungo, consome o açúcar, vai gerando o álcool e esse açúcar vai descendo. Só que nunca vai chegar a 0 grama por litro de açúcar, né? Então, de maneira geral, em qualquer estilo de vinho, mais ou menos o mínimo que fica. Acho que em torno de pelo menos 1,5 gramas. É uma média, né? Então sempre vai ter aquela pitadinha, aquele detalhezinho de açúcar, né? Mas, por exemplo, no caso de espumante, resolvi fazer espumante independente do método, se ele é charmat, que eu vou fermentar num tanque, como tem aqui, ou o método tradicional, que eu vou fermentar dentro da própria garrafa. O gás se origina dentro da própria garrafa. Existem classificações por esse açúcar. Se, por exemplo, eu não quero mais colocar açúcar dentro do produto, eu quero açúcar só que sobrou do processo de fermentação. Até quantas gramas ele pode ter? Você tá falando de brut? Eu tô falando do Nature. Do Nature. Então, Nature é uma terminologia que poucas pessoas conhecem, né? Então, antes do Brut, que muita gente enxerga como o mais seco de todos, Sim. Tem o Extra Brut e tem o Nature. Até quantas gramas? 4? 3? 2? 3 gramas. A gente vive e aprende todo o tempo, vocês conseguem perceber. Então, 3 gramas por litro, pela legislação brasileira. Lembrando que cada país tem uma pequena variação nessa legislação. Nós temos o Nature, então é o açúcar que sobrou. Agora, se eu quero colocar uma pitadinha de açúcar, vai para a próxima etapa. Às vezes, né, Lucas, vale lembrar que, como a gente falou, tem a questão da fermentação. Então, às vezes, não é nem deixar o açúcar, é tu diminuir a graduação alcoólica do produto, né? Então, por exemplo, vai ser uma questão que a gente vai trabalhar depois que a gente falar do moscatel. Normalmente, quanto mais açúcar, menos açúcar, perdão, tende a ter um pouquinho, às vezes, mais de álcool, justamente para conseguir consumir esse açúcar, né? Então, a gente trabalha ali também nessas faixas.
E no ponto da colheita da uva Sim. que tudo é definido, né? Então, no momento que a gente colhe a uva, a gente já sabe qual é o álcool provável, né? O álcool potencial que esse vinho vai ter. Então, Isso se dá pelo grau Babo Brix. Brix mundialmente, no Brasil Babo. O que é isso? Fala pra galera. Então, o grau Brix, ele é a quantidade de açúcar que a gente tem na uva. E aí no Brasil a gente tem o grau Babo. O grau Babo ele se dá a partir do grau Brix. Ele só existe no Brasil por uma questão de precificação da uva. E lembrando que qualquer fruta é utilizado isso, né? Então é uma forma da gente mensurar a concentração de açúcar que tem. E por curiosidade, para vocês entenderem, mais ou menos 17,5 gramas de açúcar por litro que tem no suco da uva gera mais ou menos 1 grau alcoólico no vinho. Então façam o cálculo para que um espumante com 12% de álcool, quantos gramas de açúcar ele precisa ter para que a gente consiga, né, realmente chegar naquele teor alcoólico específico. Então, temos o nosso Nature com açúcar residual, natural do processo de fermentação. Depois nós temos o Extra Brut, o Brut, o Sec, o Demi-Sec e o Doce, que já falamos em detalhes em outros episódios do Pod Nero. Se não assistiu, assista, por favor. Assista, agradecemos. Então, a gente tem o produto nas suas devidas categorias. Então, a gente define isso no momento antes de fazer a colocação da rolha, a colocação da gaiola. Então, a gente define no final. Mas tem um espumante que ele é sempre mais doce do que os outros. Por lei. Se é o espumante... Moscatel. Aqui nós temos essa belezinha. E ele chama Moscatel por quê, Lucas? Ele traz o nome ali que lembra uma uva também. Exato. Então, Moscatel, ele é feito obrigatoriamente pela família de uvas Moscato. Então, Moscato, existem vários tipos de uva, né? Tem gente que pode usar Malvasia também, que é outra uva branca. E Moscato, a maioria delas é branca, mas também tem as variações tintas, né? Então, Moscato é a uva, Moscatel é o espumante feito com as uvas Moscato. Um teor de açúcar acima de 7. E abaixo de? Açúcar, amor, e não... Eu falei o álcool. Então, o álcool de 7 a 10. Mas o açúcar a partir de... 55? 60? 60, né? Ó, a produção deu a plateia. Obrigado, plateia. Aí vocês percebem que tudo aqui é falado diretamente do nosso talento, né? Exato, né? Aqui a gente segura assim. Então, a partir de 60 gramas por litro de açúcar, a gente tem a limiar para classificar o produto como doce, né? Então, ele é um espumante doce. E Moscatel, eu vou encontrar ele no formato Brut, por exemplo? Não. Por quê? Porque aí ele não vai ser Moscatel. Legal, terminamos o episódio aqui. Pessoal, porque por lei, Moscatel obrigatoriamente sempre é doce. A gente tem um produto que veio de Moscato da versão Brut, e ele é o Moscato Brut. Ele não é não um Moscatel confundir. Brut. Não é Moscatel, é Moscato Brut. Então não confundam. Moscatel sempre vai ser doce e sempre tem menos álcool. Sim. Por quê? O processo de elaboração do Moscatel é diferente. Quando eu faço o método Charmat, ou o método tradicional, o suco da uva ele vira vinho e o vinho ele vira um espumante. São 2 fermentações e é nessa segunda fermentação que vai originar a borbulha, o gás. Só que o Moscatel, como é que eu faço para o Moscatel manter o açúcar e ainda ter o gás? Exato. Entra nessa questão, né, que a gente falou, ele tem menos álcool, porque ele consome então menos açúcar e por isso que a gente vai ter açúcar residual. O espumante Moscatel, ele é feito pelo método Ast, né? A gente não pode falar que ele é um Ast, porque Ast é uma denominação de origem, é a mesma questão do espumante que as pessoas às vezes chamam de champanhe, e champanhe é uma denominação de origem da França, e Ast, então, ele é uma denominação de origem da Itália. Então, a gente produz método Ast, a gente utiliza o método deles para produzir na nossa região. E o método Ast, ele é um método Charmat, mas nem todo Charmat é um Ast. Ele acontece numa fermentação, o que acontece? A gente pega esse mosto da uva, esse suco, e a gente fermenta ele só uma vez e já mantém ele dentro da autoclave. Então, todo o gás que ele é proveniente da primeira fermentação, ele já vai ser o gás carbônico que a gente vai encontrar no produto final. Então, a gente consegue produzir um espumante que vai ter menos teor alcoólico, justamente por fermentar só uma vez. Como ele fermenta menos, ele vai manter mais açúcar residual e a gente vai ter o gás natural. E tem uma super interação com a mão do homem e a tecnologia, né? Porque o Moscatel, pense assim, eu tenho a uva bem doce e está fermentando, a levedura, o fungo está consumindo açúcar, liberando álcool e gás. Álcool e gás. Quando chega mais ou menos 7,5%, que é a média de álcool que tem os moscatéis,
a gente reduz a temperatura de fermentação muito drasticamente. Tipo de 14, 12 graus vai para 0. Então, essa temperatura muito baixa de fermentação, que a gente coloca, essa temperatura muito baixa, ela para a fermentação na hora. Então, a levedura para de consumir o açúcar. Então, eu faço um processo de filtração, né, para tirar essa levedura, deixar o produto límpido. Então, todo moscatel é mais doce e todo moscatel é menos alcoólico, porque eu interrompi propositalmente a fermentação. Então, ele não é um espumante fermentado até o final. Ele ainda tem o residual de açúcar natural da uva. Mas é permitido, sim, que se adicione um pouco de açúcar, dependendo da safra. Sim, a gente entra na questão da chaptalização, né? É um processo... Chaptalização, Pri. Explica pra galera o que é chaptalização. Todo mundo sabe que é brincadeira. Quando a gente fala de chaptalização, ele é um processo que ele acontece tanto no Brasil quanto em outros países. A questão é que muda a quantidade que é permitida. A chaptalização nada mais é do que a gente adicionar açúcar comum, o açúcar que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? A sacarose. Sacarose, né? Sacarose. A gente adiciona a sacarose no mosto para aumentar esse potencial. É como se fosse uma correção de uma uva que às vezes não chegou no grau babo que a gente esperava, ou que a gente quer um produto que, enfim, tenha mais álcool, alguma coisa que a uva naturalmente não iria conseguir chegar. Até porque, por curiosidade, existem vários tipos de açúcar, né, galera? Sim. Você sabe. Só que a uva não tem sacarose. Tem a uva frutose. tem frutose e glicose também. Isso aí. Frutose e glicose. Sacarose só quando é adicionado e por lei é permitido. Tem gente também que torce o nariz. Gente, o objetivo de toda vinícola, não só nossa, de toda vinícola, é produzir o melhor produto possível. Então, quando a gente faz qualquer correção no vinho, é para que a gente tenha um melhor equilíbrio e uma consistência na qualidade. O vinho depende da matéria-prima. Não é todo ano que eu vou ter a uva com a mesma graduação de açúcar, com a mesma qualidade específica, com a mesma concentração de ácido. Então, eu preciso manter aquele padrão. E aí, vai a mão do enólogo, Claro. E o feeling de entender como eu posso produzir o melhor espumante possível, obviamente minimizando a mão do homem no processo, mas estando fiel ao que o produto sempre entregou para o consumidor. Exatamente, é bem isso. Às vezes as pessoas não entendem, mas tudo faz parte, a gente não consegue ter uma constância de safra ao longo dos anos. E vem muito legal a questão, tá tudo perfeito, choveu. Não tem como perder a produção do ano inteiro, né? Exato. A gente sabe que não é apenas a vinícola que depende disso, os produtores dependem, é toda uma cadeia produtiva que depende desse produto. São milhares de famílias envolvidas no processo, né? Exatamente. Galera, então a gente falou um pouquinho do açúcar, que é importante no processo de uma maneira geral, e a gente entende que tem muita coisa ainda para falar. E nada melhor do que a prática. Tem dúvida? Pratica. Abre uma garrafa de espumante, degusta, analisa. Degustar é prestar atenção, não precisa de todo um ritual, toda uma cerimônia. É prestar atenção no que a gente está consumindo e aos pouquinhos vocês vão tendo banco de dados de vocês. E existem as categorias favoritas, tipo, eu adoro um espumante extra brut, mas eu sei que dependendo do momento, um moscatel vai ser super gostoso. Então a gente tem as nossas bebidas favoritas, mas a gente também depende da companhia, do dia, da vontade, da comida. Então, pra gente explorar mais o mundo dos espumantes e provar. A gente precisa provar. Eu acho que é aquela questão, né? Se permitam. Não venham com nenhum preconceito. Se permitam provar, experimentar, harmonizar, testar. Sim. Desde as pessoas que gostam do mais doce, se permitam provar os mais secos e vice-versa. Quem gosta dos mais secos, se permitam provar os mais doces. E aí a gente vai conseguir com certeza ser mais feliz e fazer muito mais amigo, desfrutando de um bom espumante. Ponto nela. Galera, é isso? É isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar um pouquinho das dúvidas de como é feito o espumante moscatel. E até a próxima. Saúde!